Olá! Nesta unidade, vamos trabalhar com o advérbio, que é uma categoria gramatical invariável, que modifica o verbo, adjetivo ou outro advérbio. Vamos estudar agora o advérbio de modo, que são palavras que caracterizam um estado, uma situação, um modo de agir, uma maneira de fazer algo. Vamos lá? Abra seu livro e acompanhe comigo. Então, aqui nos fundamentos, olha, nós temos os advérbios de modo. Ele cita um pouquinho advérbios de tempo e de lugar, ou seja, advérbios descrevem tempo, lugar ou como algo acontece. Vamos pegar um exemplo. Falarei calmamente na tribuna amanhã. Muito bem. Quando que eu vou falar na tribuna? Amanhã. Então, amanhã se refere a tempo, é um advérbio de tempo. Onde eu vou falar? Na tribuna. Então na tribuna é um advérbio de lugar. Como que eu vou falar? Calmamente. Calmamente, advérbio de modo. Fácil, não é? Outros exemplos aqui. Bob drove carefully along the avenue. Então, veja bem, o Bob dirigiu como? Cuidadosamente ao longo da avenida. Então, how? Como que o Bob dirigiu? Carefully. De que maneira o Bob dirigiu? Carefully. Então, esse cuidadosamente, advérbio de modo. Agora, observe esse outro exemplo aqui, ó. O Bob is a careful driver. Então, aqui é um adjetivo. O Bob é um motorista cuidadoso. Então, careful, adjetivo, que está dando qualidade ao substantivo motorista. Ele é cuidadoso? Como é que ele dirige? Ele dirige carefully, cuidadosamente. Adjetivos normalmente vêm depois do verbo to be, né? Ou before now, antes de um substantivo. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. She's beautiful. Então, she's beautiful. Ela é linda, ela é bonita. Aqui eu tenho o adjetivo beautiful, que está aqui, ó, um adjetivo, beautiful, que vem depois do verbo to be. Como eu posso também ter beautiful girl. Beautiful girl. Então eu tenho aqui o adjetivo vindo antes do substantivo que ele qualifica. Então, she is, por exemplo, a beautiful girl. Ela é uma garota bonita. Tá ok? Bem, alguns advérbios são formados acrescentando-se ly ao adjetivo. Então aqui tem alguns exemplos. Anxious, ansioso, anxiously, ansiosamente. Quick, rápido, quickly, rapidamente. Outros advérbios são formados também acrescentando ly, porém, há alguma modificação no spelling, né? Na terminação da palavra. Por exemplo, palavras terminadas em le, você tira o le e coloca ly. Gentle, gently. Terminadas em y, muitas vezes você tira o y e acrescenta ily. É o caso de easy, por exemplo. Easy, fácil, adjetivo fácil. Easily, facilmente, olha. Palavras com ic, você pode colocar equally, automatic, automatically. Com o e, tira o e, coloca o ly, true, truly. Com ll, coloca lly, full, fully. Logicamente que também há exceções, né? Por exemplo, public, publicamente seria publicly, sem dois L, somente um ly. Atenção. Be careful. Alguns adjetivos terminam em ly e eles não são advérbios, tá? Exemplo, lovely, adorável. Então, ela é uma mulher adorável. É um adjetivo que está dando qualidade à mulher. They are very friendly. Eles são muito amigáveis. Adjetivo, tá? Aqui não é advérbio. Outro cuidado que tem que se tomar é com o adjetivo good. Qual será o advérbio correspondente a good? O advérbio correspondente a good é well.
Então veja bem, your pronunciation is very good. Sua pronúncia é muito boa. Ou seja, you speak very well. Você fala muito bem. Então pronúncia boa, adjetivo. Você fala bem, como que você fala? Bem, advérbio. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Neymar is a good soccer player. Então veja só, o Neymar é um good soccer player. Então ele é um bom jogador de futebol. Adjetivo good, que está dando qualidade a jogador de futebol. Se ele é um bom jogador de futebol, significa o quê? Significa que ele plays soccer well, que ele joga futebol bem. Então, good, adjetivo, well, advérbio. Na tabela 3 aí no livro de vocês têm alguns exemplos de palavras que podem tanto ser adjetivo quanto advérbio. Por exemplo, a palavrinha fast. Mary was a fast runner in high school. A Mary era uma corredora muito rápida. Corredora rápida. Então, nesse caso, é adjetivo. Ele está dando qualidade ao substantivo corredora. Ela era capaz, ela conseguia correr muito rápido. Então, esse muito rápido aqui, esse aqui é um advérbio, é o modo, é como ela conseguia fazer isso, como ela conseguia correr. Ok? Mesma coisa, late pode ser adjetivo ou late advérbio, né? Esse late é o advérbio. Cuidado, existe também um outro advérbio, que é o lately, que não significa, tal exemplo aqui, ó, que não significa, ou não tem relação com esse tarde, e sim recentemente. Então, lately significa recentemente, ok? Muito bem, olha o exemplo aqui. I have been feeling tired lately. Eu tenho me sentido, o quê? Cansado ultimamente. E também o hardly, que hard pode ser tanto o adjetivo, um trabalho duro, por exemplo, né? Como pode ser o advérbio. O John works hard, o John trabalha duro todos os dias. E não hardly. O hardly também é um advérbio, mas significa dificilmente, raramente. E na seção antena parabólica, você vai encontrar várias dicas de como estudar. Ou seja, vá até essa seção e leia um pouco sobre estratégias de estudo. Muito fácil, não é? Então, advérbios e adjetivos. Não se esqueça. Ele é um bom jogador. Bom, o quê? Adjetivo que está dando qualidade a jogador. Se ele é um bom jogador, como é que ele joga? Ele joga bem. Então, esse bem é o advérbio de modo. Muito bem. Por hoje é só. Até a próxima.